Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu estou com um projeto de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje o nosso convidado é o José Roberto Salvanho. Tudo bem, José Roberto? Oi, Elo, bem, e você? Como está? Tudo bem, muito obrigada. Que bom, Muito obrigada por estar aqui conosco. eu que agradeço. Obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 31, A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso, a demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de passo aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender e raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, ora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte, soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial o corria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las à terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade,
quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então um precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Então, essa é a leitura, José Roberto, e eu gostaria de saber a sua interpretação sobre esse texto. Para mim, a primeira coisa que me vem à mente, ouvindo você falar, fazer essa leitura, é o sentimento de gratidão. O quanto que nós devemos ser gratos a Deus por todas as oportunidades que Ele vem dando para a gente ao longo da nossa trajetória, né? Quantas vezes a gente não fala assim, caramba, eu acho que eu não nasci na família certa, não nasci no país certo, eu não casei com a pessoa correta, mas se a gente parar e analisar, Deus que faz tudo tão certinho, Ele sempre nos coloca no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas para o nosso aprendizado. E a gente tem que ter bem claro em nossa mente e também no nosso coração que Deus é infinitamente bom e as adversidades que a gente passa na Terra fazem parte ainda de um planeta que está em evolução. A Terra é um planeta quando a gente começa a estudar um pouquinho aí as várias literaturas que existem, a gente vai ver que a Terra está no primeiro patamar ainda de evolução, né, espiritual. E isso acaba trazendo ainda momentos de dor que despertam em nosso ser e buscar as respostas, o porquê do que a gente está passando, aquelas dificuldades, aqueles momentos difíceis. E se a gente parar para analisar, Elo, a Terra inteira agora está passando por momentos aí de bastante modificações, né? Não, eu não falo somente o nosso planeta querido, que ele é uma escola redentora para nós. E nós temos que tirar as lições que esse momento nos traz. As modificações estão acontecendo dentro da gente, aí que é a proposta, né? A gente vê na leitura que você fez que se a gente recebe tudo de mão dada, de mão beijada, como diz o dito popular, a gente não valoriza. E aí, qual que é o instrumento? Não que Deus nos castiga, mas que Ele nos traz o quê? Um alerta. Olha, eu estou te dando tudo aí de mão cheia para você usar. E nós acabamos não sabendo, muitas vezes, utilizar da melhor forma todas essas benesses que existem aqui no planeta Terra. Ele é um planeta maravilhoso, sabe, Lô? Deus, quando criou a Terra, colocou tudo aqui para gente, tudo, né? E aí a gente vai tendo as nossas experiências através de vidas e vidas, e ainda temos, assim, um quinhãozinho de orgulho, temos aí um tanto de vaidade que vai nos fazendo querer ter mais que os outros, valorizar mais o ter as coisas e não sermos pessoas melhores, esquecendo que a gente vai levar daqui, efetivamente, as nossas boas atitudes, né? Então, na leitura, Jesus quis deixar isso muito claro para a gente. Os embates, os obstáculos que nós estamos enfrentando no presente momento da nossa vida são lições necessárias para a gente parar e analisar um pouquinho assim, peraí, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o propósito final da minha vida? É muito mais do que simplesmente a gente comer, beber, se divertir, estudar. Tudo isso é importante? É, mas faz parte do nosso plano físico. Agora,
quando a gente deixar esse plano físico e voltar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, a gente não vai conseguir levar nada do que a gente angariar por aqui, a não ser as nossas boas ações, todas as nossas atitudes, né, em favor do nosso semelhante, que em última instância, Elô, seria a ponte que nos religa a Deus, o nosso Criador, que é um Pai maravilhoso, um Pai amoroso, que está atento, que colocou Jesus assim como um condutor excelente aqui para o nosso planeta, e que está conosco. Ele mesmo falou, olha, quando um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Então, assim, como a dor ainda faz parte como um instrumento para nos chamar a atenção que algo não está indo muito em sintonia entre o material e o espiritual, usemos essa ferramenta fantástica da oração, pedindo a Jesus, aos bons espíritos, que possam estar conosco e nos auxiliar a passar pelas necessidades evolutivas, né? Eu gostaria, nesse momento, de estar lembrando, eu creio que, independente de religião, todos nós, em algum momento, ouvimos falar de Chico Xavier, um iluminado irmão que veio entre nós. Talvez ele nem tivesse a necessidade de ter voltado a este planeta, mas ele veio, viveu entre nós, bem próximos aí no século passado, né? Não estou pegando aí muita distância no tempo. E se a gente vê a vida desse irmão, é um grande exemplo. Por quê? A dor visitou ele da mais tenra infância até o seu momento de desencarne. Quando pequeno, ele ficou órfão de mãe, ele era maltratado pela sua madrasta, ele tinha visão de espíritos, era uma criança, não sabia interagir com isso, e teve toda uma trajetória, vários tipos de doenças físicas, né? Mas isso não o afastou de ensinar o bem, o perdão e exemplificar a caridade, né? Eu acho que fica aí para a gente um grande exemplo, né, de quando a dor vir nos visitar, e todos nós somos assim suscetíveis a tê-la ainda, né? Tivemos, estamos tendo, ainda teremos momentos difíceis a passar em nossa vida. Que a gente pegue, né, esses exemplos. O próprio Jesus, uma pessoa que só nos amou e continua nos amando, e está aí, né? A reciprocidade que nós, naquele momento da nossa existência como espíritos eternos, demos por não entender a sua proposta, foi de crucificá-lo. Mas nem por isso ele deixou de nos perdoar. No momento em que ele voltou ao mundo espiritual, né, expirando ali na cruz, ele ainda eleva uma prece ao Pai, Pai de todos nós, o nosso Criador, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem ainda o que fazem. Então, que fiquemos aí com essa pequena reflexão, Elô, que quando a dor vier nos visitar, nós temos ferramentas e irmãos espirituais que estão sempre ao nosso lado para tentar nos ajudar. É assim que eu entendi a leitura que você fez. Ah, maravilhosa interpretação, viu, Zé Roberto? Gostei demais. Obrigada por trazer aí mais ensinamentos de Jesus, por a gente relembrar, né, toda essa trajetória aí do Chico que você também mencionou, que é como importante, né? Ele veio numa missão, né, realmente, para cá. Sim. E eu também fiquei refletindo a respeito, né, quando Jesus fala sobre o aguilhão, né, que as dificuldades são o aguilhão que movimentam as ovelhas para o caminho correto. Também a gente pensa que quantas pessoas passam a valorizar mais a vida, o outro, depois de uma experiência traumática, né? Então, é muito comum também, às vezes a pessoa passa por uma situação muito difícil, uma situação de vida ou morte, ou uma situação de uma dificuldade extrema, e ela passa depois dessa situação a valorizar mais a vida, a valorizar o outro, né? Nós vimos aqui esse homem que era auxiliado pelo anjo, né, o tempo inteiro, ele era orgulhoso e cruel. Então, muitas vezes a pessoa também o fato da gratidão, a importância da gratidão, né, dele estar valorizando ali todas aquelas bênçãos que ele tinha diariamente
de prevenção de acidentes, de situações difíceis. Pelo fato dele não valorizar, ele também perdeu. Também acho que trouxe essas duas mensagens aí, né, para a gente pensar, e gostei muito da sua interpretação, viu, José Roberto? Foi muito interessante, edificante, tenho certeza que todos irão gostar. Então, agradeço formalmente ao nosso querido José Roberto Salvanho, muito obrigada. Eu que agradeço, Elô. Até a próxima. Até a próxima. E você que está assistindo, entendeu, gostaria de colaborar, de participar, falar a respeito, o seu entendimento, o livro é Jesus no Lar, e esse foi o capítulo 31. Muito obrigada.